Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, estamos no fim do ano, hoje já é Natal praticamente e tô aqui para falar para vocês do melhor smartphone, não, da melhor câmera em smartphone que eu testei em 2021. Sem mistérios, vou falar para vocês que é o Google Pixel 6 Pro. Esse cara que tá aqui é o último smartphone que eu peguei para testar em 2021, provavelmente, porque hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e é o cara que eu tive a satisfação de testar e dizer que fechei o ano com chave de ouro, com o Pixel voltando às origens, e dessa vez com hardware bom, software bom e entregando, na minha opinião, as melhores fotos que eu testei em 2021. Mas pera aí, calma, se você tem um iPhone 13, tem um Galaxy S21, tem outro smartphone, eu vou começar a gravar aqui e vou explicar gravando direto do Pixel 6 Pro. Vamos lá, que eu vou dar umas explicaçõezinhas, porque não é bem simples assim. Bom pessoal, para dar as explicações para vocês, eu quis gravar e explicar com o cara que eu acho que trouxe a melhor experiência de fotos de 2021 para mim, e eu peguei ele praticamente nos últimos dias de 2021. Como eu disse, hoje é dia 24 de dezembro, tá ventando um tanto quanto aqui. Essa é a câmera frontal do Google Pixel 6 Pro. Pessoal, ele não é o rei das especificações, né? Não é o rei das especificações. Em câmera, ele perde para alguns smartphones e aí fica meio ambíguo, né? Você fala como que ele perde e você tá achando ele com a melhor qualidade. Pessoal, a qualidade de fotografia... Bom, deixa eu falar um negócio antes. Eu testo câmeras e lentes profissionais, além de smartphones, há mais de 10 anos. Então, eu não consigo mensurar a quantidade de câmeras e de lentes que eu já testei. Eu até consigo, eu chuto aí em torno de umas 50 câmeras, fora a quantidade imensa de lentes e aí várias marcas. Então, quando eu bato o olho numa foto, basicamente eu consigo me lembrar qual que era a qualidade do outro dispositivo. Já cheguei a errar, mas não errei tanto porque era a atualização de software que tinha melhorado a parada. Enfim, pessoal, o Pixel, em qualidade de foto, na minha sincera opinião, ninguém bate. Ninguém bate, mas como assim? Não bate onde? Galera, sabe essas sombras que está aparecendo aqui no chão, ó? Em foto principalmente, principalmente no tal do HDR, no range dinâmico, no quanto ele consegue extrair essas sombras, quanto você consegue ver de informação nas sombras, basicamente quase tão bem, com uma distância um pouquinho grande ainda, quanto o olho humano vai conseguir extrair. Então, quando você vê sombra escura, ou quando você vê um céu muito estourado, deixa eu ver se ele está estourando o céu, ó. É vídeo agora, mas não está estourando o céu, né? Quando você vê que tem sombra muito dura, o smartphone não consegue lidar bem com isso, então ele não tem uma qualidade excelente. O que eu quero dizer quanto à fotografia é que o balanço de branco, para mim, diferente do que os gringos falaram lá fora, que puxava muito para azul, não sei se eles testaram lá fora e, obviamente, a gente tem um ângulo diferente do planeta, lugares com mais nuvens sempre, não sei se eles acharam realmente que lá estava um tom mais azul. Aqui eu não percebi nada de tom azul, o tom de pele muito bem, inclusive muito bom, inclusive o Google anunciou e disse isso, que traria um tom de pele mais real, inclusive para as pessoas de pele negra, e veio. Essa exposição com essa área de sombra muito boa, com a saturação num nível que é quase tipo um Samsung, é um pouquinho a mais do que a gente está acostumado a ver até em iPhone, mas sabe quando você bate o olho na foto e você fala, não, essa é melhor que a outra, o HDR visivelmente melhor, a quantidade de detalhes muito boa. Isso é o que eu falo para vocês de qualidade fotográfica, é a melhor qualidade de foto que eu vi em 2021. Sim, melhor do que o iPhone 13, sim, melhor que o Galaxy S21, mas aí vem as explicações. Deixa eu gravar um pouquinho com a câmera traseira em 4K 60, tá? Uma das coisas, pessoal, que este cara não é melhor é, por exemplo, que qualquer Samsung, que qualquer smartphone praticamente da Apple, que é capaz de gravar esse 4K 60 que você está vendo agora na traseira do Pixel, na frontal. O Pixel não grava 4K 60 na frontal, o Pixel não muda entre as câmeras em gravação em 4K 60 como o iPhone grava, o Pixel não tem uma câmera macro competente como a do Galaxy S21 e principalmente como a do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, que tem, olha, se eu vou chutar, a melhor macro que eu testei em 2021. Ele não tem o zoom espetacular como
um Galaxy S21 Ultra vai ter, não tem, mas ele tem um zoom até 20, que é muito bom. Ele tem uma câmera de 4x, que é muito boa. Ele tem uma grande angular, que não é tão grande angular quanto um Galaxy S21 Ultra, quanto um iPhone 13 Pro, 13 Pro Max. Não tem. Ele não tem autofoco na frontal, ele não tem autofoco na grande angular. Prestou atenção que ele perde muita coisa para o iPhone 13, perde muita coisa para o próprio Galaxy S21. Mas quando você bate o olho na foto do cara e nos vídeos do cara, que eu vi a galera falar por aí que o vídeo ele perde, que o vídeo é ruim, que perde pro iPhone, cara, o iPhone 13, na minha opinião, não tá com um vídeo melhor do que esse Pixel 6 Pro. Principalmente em 4K 60, que é o que eu tô gravando agora, tá? O iPhone faz 4K 60 na frontal, o Pixel não faz. Eu já disse aí, perde muita coisa. Em termos de especificações, no que pode fazer, ele perde muito pro Galaxy S21, perde bastante pro próprio iPhone 13, 13 Pro Max. Mas o que a galera disse por aí, que se esse Pixel tivesse um vídeo bom, esse é um vídeo em 4K 60 no Google Pixel 6 Pro. Esse vídeo aqui, essa parte inteira para trás que vocês viram, esse céu que está aparecendo lá atrás que eu não estou me vendo, é a câmera traseira do Pixel. Ele não tem 4K 60 na frontal, é um pecado não ter, mas a câmera traseira, vou até virar para lá, dá uma olhada nesse 4K 60 que vocês estão vendo aí. Olha aí, ele faz um 4K 60 muito melhor, segurando o HDR, muito melhor do que o próprio iPhone 13 faz, tá? Vocês estão vendo as árvores aqui, o quanto tem de sombra na frente dessa árvore, o quanto está segurando, isso que é um preview, e o quanto tem de céu aparecendo lá atrás. Olha a grama que não está estourada lá. O iPhone frequentemente estoura a grama. Quando eu estou gravando aqui, eu tenho vários vídeos, só vocês procurarem aí Rodrigo Portela e o nome do smartphone que você quiser, vai encontrar praticamente tudo. Ele estoura essas partes aqui. Então quando eu digo que tá gravando o vídeo muito bom, olha isso aqui, galera. Esse é um 4K 60, ó, vou caminhar, tá? Por isso que eu não gosto de gravar vídeo dentro de casa somente, tá? Porque você vai falando e você não consegue ficar demonstrando. Olha esse vídeo 4K 60, olha essa estabilização, olha esse céu que tá lá, velho. Olha a grama aqui, vocês estão vendo isso? Olha minha mão aqui, o quanto tá bem iluminada e olha quanto tá bem iluminado lá atrás. Vocês estão entendendo? Vou voltar para mim aqui. Ele tá gravando vídeos espetaculares. Não tem as coisas que eu falei para vocês que não tem e perde muito para esses outros smartphones. Mas quando você bate o olho no vídeo 4K 60, no vídeo 4K, nas fotos desse cara, com as câmeras que ele tem, com as possibilidades que ele tem de fazer fotos, com as câmeras que ele tem no setup de câmera deles, ele entrega a melhor qualidade de foto. E olha só, eu vou fazer o esforço de pegar o iPhone 13 de novo e um Galaxy S21 talvez, Ultra, para testar a qualidade de vídeo. Mas na minha opinião, o vídeo não tá pecando em nada tá muito top. Vocês acabaram de ver e continuam vendo agora eu gravando, não sei como que eu tô enquadrado. Não tá perdendo, cara, tá animal, tem vários tipos de estabilização. Clica em cima, ó, que eu fiz um vídeo de 23 minutos mostrando um pouquinho mais. Então, a qualidade de foto para mim é a melhor qualidade de foto de 2021 e ele não é o melhor smartphone no setup de câmeras e no geral também, tá? O iPhone 13, na minha opinião, é o cara que traz o melhor conjunto, 13 Pro e 13 Pro Max de 2021, que vai fazer foto macro muito bem, que vai fazer as fotos na câmera normal muito bem, com zoom ali de 3x e até 10x digital muito bem, gravação de vídeos muito bom, com a bateria melhor do mercado, o S21 Ultra também ficando muito bem colocado dentro dessas possibilidades. O Pixel 6 Pro não vende no Brasil, infelizmente, não tem garantia, não é um cara que eu posso recomendar para vocês, mas eu não poderia deixar terminar esse ano testando esse cara e não vindo dar esse feedback para vocês, para quem vai importar, para quem não tá ligando para essas coisas, para quem tem dinheiro, para quem pode arriscar. Como eu disse, não é para todo mundo. É muito mais negócio você comprar um S21 Ultra, que é mais barato, ou um iPhone 13 Pro Max, que você tem peças em todo lugar, que tem garantia mundial, do que comprar esse cara. Mas a qualidade de foto está espetacular. A astrofotografia é a melhor que você vai encontrar. O iPhone 13 Pro faz fotos muito boas também no modo de astrofotografia, mas esse cara extrapola os limites, é top. Velho, um time-lapse também é muito bom, a câmera tá excelente. Defeitinho, ele tem uma parceria de desenvolvimento desse chip com a própria Samsung, então só de ter eu já desconfiava que ele esquentava um pouquinho. Então ele esquenta um pouquinho durante as gravações, até assistindo os vídeos às vezes você nota que ele está esquentadinho, não é super quente, mas você nota que esquenta.
Todo dispositivo na realidade esquenta, tá? E esse aqui, quando você está gravando o vídeo, se tiver sob o sol, agora eu estou na sombra, ele esquenta também um pouquinho mais. Enfim, pessoal, não vou me estender mais, acho que as justificativas já foram boas. Não é o melhor dispositivo do ano, não é o melhor, mas é a melhor câmera do ano que eu testei na câmera grande angular, na câmera principal, na câmera de 2x fazendo... Enfim, cara, o HDR é espetacular, a qualidade de foto é sensacional e os controles pré ou quase manuais, que ele tem uns slides muito bons aí para configuração de balanço de branco e de exposição e de sombras, sensacionais e ficaram muito bons nesse cara aqui. Então, pessoal, vou terminar esse vídeo aqui falando na câmera frontal agora, que eu fiz todo esse pedaço gigantesco sem conseguir me ver, porque eu estava filmando com a câmera traseira em 4K 60, agora é 4K 30 na frontal. Mesmo com os pecados que ele comete de não ter essas coisas, de não ter tudo isso que eu falei que os outros têm, ele entrega a melhor qualidade fotográfica. E um grande pecado para nós que moramos aqui no Brasil é não ter esse cara disponível para vender aqui. Então você, como eu disse nos meus 2 outros vídeos, você está navegando sozinho, brother. Você vai comprar um cara desse, não vai ter garantia, você não está seguro por nada. É muito mais negócio você comprar um iPhone 13 Pro Max, um iPhone 13 Pro, que vai ter bateria melhor, que vai ter qualidade de fotos quase tão boas. Eu acho que esse aqui está batendo. E você vai ter garantia mundial nos iPhones e garantia nacional de 1 ano aí comprando, por exemplo, um Galaxy S21. Mas em termos de qualidade, não estão pegando o Pixel 6 Pro. É o cara que eu adorei testar e vou falar para vocês, eu não vou vender esse cara tão cedo. Curti bem, não é perfeito, mas para mim as fotos são excelentes. Tem aí do modo de retirar pessoas, quando você vê, ele automaticamente detecta algumas pessoas que estão nas suas fotos, ele já marca para você retirar. Pode retirar manualmente, cara, tá muito bom, tá excelente. Melhor câmera de 2021, na minha opinião, das que eu testei, tá? Você vai falar, e o Vivo X70 Pro Plus, não testei. Tá? E o P50 Pro, não tem serviço do Google, também não testei. Dos que eu testei, todos os iPhones 13, todos os Galaxy S21, toda essa parada aí, todos os Motorolas top de linha, esse é o cara que melhor tem fotografia e o vídeo também tá excelente, beleza? Bom final de ano para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês, pessoal. E comentem aí se você comprou, compraria ou se não compraria, pelos motivos que eu expliquei para vocês, que eu acho que não são razoáveis de compra, dadas as justificativas. E essa melhora não é espetacular e não justificaria você, por exemplo, ficar sem garantia ou sem assistência técnica para ter a melhor qualidade de fotos nesse cara e uns vídeos espetaculares. Eu vou manter, mas como eu disse, eu tenho um canal, não é para todo mundo. E nem todo mundo vai assumir esse risco, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.